Olá, que bom ter você aqui no Júris 360 Lab, nosso espaço para a gente entender melhor, né, as decisões importantes do judiciário. Olá, é um prazer estar aqui para conversar sobre esses temas. Hoje a gente mergulha no informativo 786 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aquele de 13 de setembro de 2023, sabe? Isso mesmo, o informativo com decisões bem relevantes. E este é o nosso primeiro bloco de análise. A gente separou 6 julgados para discutir hoje de forma clara, objetiva. Vamos lá? Vamos sim, começando por onde? Vamos começar com Aresp. É 1.890.367, lá de Santa Catarina. O assunto mistura direito previdenciário com tributário. Ah, sim, aquele da dedução das contribuições extraordinárias para a previdência privada, né? Para cobrir rombos, déficits. Exato. A dúvida era, pode deduzir isso do imposto de renda? O STJ disse que sim, né? Mas com um limite. É, disse que sim, mas sempre respeitando aquele teto global, sabe? De 12% dos rendimentos tributáveis. A lógica do STJ foi interessante. Uhum, Eles pensaram assim, olha, tanto faz se a contribuição é chamada de normal ou extraordinária. O objetivo final é o mesmo, né? Garantir o benefício lá na frente. entendi. Então, se o objetivo está alinhado com o espírito da lei, que é incentivar a previdência complementar, a dedução vale. A lei não fez essa distinção. Então, Bom, caberia ao intérprete criar uma, né? Faz sentido. Importante para quem está nesses fundos com déficit. com certeza, muita gente foi afetada por isso. Bom, seguindo. Agora onde direito tributário puro. O RESP 2026-473, também de Santa Catarina. Esse deu o que falar. Ah, o caso do ágio. A discussão era se a fazenda podia, tipo, automaticamente impedir a empresa de deduzir o ágio na base do IRPJ e da CSLL. Isso, só porque a operação foi feita, digamos, dentro de casa, entre empresas do mesmo grupo ou usando uma empresa veículo. E isso antes da Lei 12.973, lá de 2014. É. E o STJ foi bem claro. Não pode ser automático. O fisco não pode simplesmente presumir que houve fraude ou falta de propósito só pela estrutura da operação, sabe? Pelo menos não antes dessa lei de 2014. Quer dizer, se o fisco desconfiar. Aí ele que tem que provar caso a caso. Tem que mostrar que a estrutura foi artificial, montada só para não pagar imposto. A vedação expressa mesmo só veio com a Lei 12.973. E lei não retroage para prejudicar, né? Claro, isso dá uma segurança para muitas operações que foram feitas antes. Sem dúvida. Impacta muito o planejamento tributário da época. Mudando totalmente de assunto agora, vamos para o direito administrativo. A ARESP 551.389, lá do Rio Grande do Norte. A regra geral é que limitação administrativa não gera indenização, né? Tipo, criar uma área não edificante onde não se pode construir. Exato. Geralmente, o proprietário tem que absorver essa restrição em nome do interesse público, mas tem exceções. E foi o caso aí, né? Foi. O STJ manteve a indenização porque ficou comprovado o prejuízo real para o proprietário. No caso, uma nova lei municipal criou uma zona de proteção ambiental que desvalorizou os lotes de forma concreta. Ah, e teve perícia mostrando isso. Teve perícia, laudo, tudo mostrando que a limitação foi além do razoável e causou um dano específico, sabe? Aí a regra geral não se aplica. O STJ até mencionou a súmula 7, dizendo que não podia reavaliar essa prova do prejuízo. Entendi. Bom saber dessa possibilidade de exceção. Fundamental para quem tem imóvel afetado por novas restrições. Beleza. Próximo. RESP 2894.989, de Goiás. Agora é constitucional e processual civil. Defensoria Pública versus o próprio ente público. Pode cobrar honorários? Pode. Essa é uma mudança importante, né? O STJ seguiu o que o Supremo decidiu no tema 1002. Que foi baseado na autonomia da defensoria, certo? Depois daquelas emendas. Exatamente. As emendas 74 e 80 deram autonomia administrativa, funcional, financeira. Isso afastou aquela ideia antiga de confusão patrimonial, tipo, o dinheiro sairia de um bolso do Estado e entraria em outro do mesmo Estado. Uhum. Agora se entende que não. A Defensoria tem orçamento próprio, autonomia. Então, se ela ganha a causa, mesmo contra o Estado ou a União, os honorários são devidos e devem ir para melhorar a estrutura da própria Defensoria. Fortalece a instituição, né? Exato. É um recurso para o seu aparelhamento. Ok, vamos para o quinto julgado. Aginte no ARESP 175455, Rio Grande do Norte, de novo, direito bancário.
cobrar tarifa indevida por si só gera dano moral coletivo? A resposta da terceira turma foi não. Reafirmou um entendimento que o STJ já tem, né? Seria. Que a simples cobrança indevida de uma tarifa, embora seja ilegal e, claro, o banco tenha que devolver o dinheiro, ela sozinha não causa aquela lesão grave aos valores essenciais da sociedade para configurar um dano moral coletivo. Ah, entendi. Precisa de algo a mais, um impacto maior. Isso, precisa demonstrar que aquela prática abusiva atingiu a coletividade de forma relevante, intolerável, sabe? Não é qualquer ilegalidade que gera dano moral coletivo. A discussão sobre tarifas específicas, tipo tarifa de cadastro, aditamento, já foi até objeto de repetitivo lá no tema 620. Certo, delimitando bem o que seria o dano coletivo nesse contexto. Exatamente. E para a gente fechar este bloco, um tema de direito penal. Um caso em segredo de justiça, da quinta turma, sobre estupro de vulnerável. A questão era sobre aplicar ou não a continuidade delitiva específica. Assim, aquela regra do artigo 71, parágrafo único do Código Penal, que aumenta mais a pena quando os crimes continuados são cometidos com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes. Isso. E no caso de estupro de vulnerável, onde muitas vezes a violência é só presumida pela idade ou condição da vítima. Pois é, o STJ consolidou o entendimento. Essa regra mais grave da continuidade específica não se aplica se houve apenas a violência presumida. A lei exige para essa majorante que tenha ocorrido violência real ou grave ameaça efetiva. Entendi. A ficção da lei que presume a violência para tipificar o crime não serve para aplicar essa regra de aumento maior da pena na continuidade? Exatamente. A presunção serve para caracterizar o crime de estupro de vulnerável em si, mas não se confunde com a violência concreta que o artigo 71, parágrafo único, exige. É um detalhe técnico, mas super importante para a dosimetria da pena nesses casos. Com certeza. Ufa! Passamos por bastante coisa, hein? Tributário, previdenciário, administrativo, constitucional, bancário, penal. Uma bela amostra da variedade e complexidade das questões que chegam ao STJ, né? Cada caso com suas nuances. Verdade. E mostram como a interpretação vai evoluindo. Bom, por hoje é isso neste bloco. Foi ótimo discutir esses pontos. Agradecemos a quem nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa análise do informativo 786. Olá! Estamos de volta, pessoal, agora para o último bloco da nossa análise do informativo 786 do STJ. Vamos continuar essa conversa sobre as decisões mais recentes. Isso aí. Vamos direto aos últimos 6 julgados que a gente separou, né? Tentando extrair o essencial, o impacto prático mesmo. Ótimo. E o primeiro já mexe com algo super importante, Lei Maria da Penha. Teve uma alteração recente pela Lei 14.550, que criou uma tal fase pré-cautelar. Como é isso? Exatamente. Olha, os novos parágrafos 4º, 5º e 6º, lá do artigo 19 da Lei 11.340, eles trouxeram essa novidade. A ideia central é agilizar ao máximo. Tipo, permitir conceder a medida protetiva muito rápido, de forma autônoma. Autônoma como? Mesmo sem registrar a ocorrência? Isso antes mesmo de ter boletim de ocorrência, ou inquérito ou ação principal já rolando. É para ser urgente mesmo, sabe? Proteção imediata. Nossa, bem rápido. Mas isso muda a natureza daquelas medidas mais fortes, tipo afastar o agressor de casa, proibir contato. Elas deixam de ser cautelares penais? Excelente ponto. E a resposta é não. Não muda. Apesar dessa urgência toda na concessão inicial, essas medidas específicas que você citou, incisos I, 2 e 3 do artigo 22, elas continuam com natureza cautelar penal, sim. Ah, entendi. Então, a urgência é no começo, mas depois segue o rito penal. Perfeito. Passou aquele momento inicial de urgência, o procedimento para manter, para revogar, aí sim segue as regras do Código de Processo Penal. O que a lei nova fez foi reforçar a proteção imediata, mas a essência penal daquelas medidas ali, essa ficou. Certo, ficou claro. Bom, vamos para outro caso da quinta turma. Tribunal do Júri agora. Naquela tensão, né? Plenitude de defesa versus o poder do juiz de indeferir provas. Mas ela não é um direito absoluto, tipo um cheque em branco para pedir qualquer coisa. Faz sentido. O juiz tem que ter algum controle. Exato. O juiz presidente pode, e na verdade deve, indeferir o que for impertinente, o que não tiver relevância para o caso ou que for só especulação, sabe? E nesse julgado específico, o que a defesa pediu que foi barrado? Olha, nesse caso, a defesa queria que fosse feita uma perícia no celular da vítima. O objetivo era buscar conversas entre ela e o acusado. Mas isso não é comum? Seria,
Talvez, mas o ponto-chave é que essas conversas já tinham sido obtidas e analisadas, a partir do celular do próprio acusado. Elas já estavam no processo. Ah, então era redundante. Exato. O STJ considerou o pedido impertinente, porque a informação já existia nos autos e também especulativo. Quase uma pescaria probatória, né? Fishing expedition. Além do risco de violar a intimidade da vítima sem uma necessidade clara. A prova tem que ter um alvo certo, relevante. Entendido. Mudando para a sexta turma agora. Um caso pesado. Tortura e ocultação de cadáver. A questão foi sobre a dosimetria da pena. A repercussão internacional de um crime pode aumentar a pena base? Pode sim. O STJ entendeu que, nesse caso, podia. A notoriedade internacional do crime, que foi um episódio muito marcante de violência policial envolvendo pessoa negra, periférica, foi considerada um fator válido para valorar negativamente as consequências do crime. Essa é uma daquelas circunstâncias do artigo 59, né? Justamente. Esse vetor avalia o abalo social que o crime causou. E aí, nesse caso, a repercussão mundial refletiu a gravidade concreta da situação, o impacto que foi muito além do crime em si, sabe? Justificou um aumento na pena base por isso. 62.459. A nulidade que o STJ reconheceu teve a ver com os quesitos formulados para os jurados, né? Correto. O problema central foi um quesito mal formulado. Ele incluía imputações, acusações que o próprio Tribunal de Justiça, lá atrás, na decisão de pronúncia, já tinha excluído. O TJ disse: isso aqui não vai para o júri. E mesmo assim colocaram no quesito. Pois é, isso gerou uma violação dupla. Primeiro, desrespeitou a decisão do TJ, que é hierarquicamente superior naquele ponto. Segundo, quebrou o princípio da correlação. O que os jurados votam tem que estar alinhado com o que foi definido na pronúncia. E a consequência disso foi anular o julgamento. Sim, foi considerada uma nulidade absoluta. O STJ entendeu que essa falha era tão grave que podia confundir os jurados, gerar perplexidade sobre o que eles realmente estavam julgando. E por ser absoluta não teve aquela questão de ter que alegar na hora, preclusão. Exatamente. Dada a gravidade, essa nulidade absoluta específica conseguiu superar a regra geral da preclusão, aquela do artigo 571, inciso 8 do CPP, que diz que nulidade relativa tem que ser erguida logo ali no plenário. Mostra como o rigor técnico na hora de fazer os quesitos é fundamental. Puxa, e as questões processuais não param, né? Tem o EARESP, na Corte Especial, o 548827, sobre preparo recursal. Que discussão é essa? Essa ainda está pegando fogo lá, o julgamento não acabou. A Corte Especial está debatendo o seguinte: se faltar ao preparo do recurso, ou se ele for feito de forma irregular. Lembrando que preparo é pagar as custas, né? Exato. Como requisito para aceitar o recurso. Certo, requisito de admissibilidade. Isso. A dúvida é, se a parte contrária não reclamar disso na primeira chance que tiver, essa questão preclui. Ou seja, perdeu o Playboy. Ou, por ser matéria de ordem pública ligada à admissibilidade, o tribunal pode reconhecer essa falta de preparo a qualquer tempo, de ofício. E já tem alguma posição se formando? Bom, o ministro relator, o Francisco Falcão, ele já votou. E o voto dele foi no sentido de que é matéria de ordem pública sim e que não estaria sujeita à preclusão. Ah, então poderia ser reconhecida a qualquer tempo. Pelo voto dele, sim. Mas aí a ministra Maria Isabel Galotti pediu vista, então o julgamento foi interrompido e a gente vai ter que esperar a decisão final da Corte Especial para ter certeza sobre esse ponto. Suspense no ar. Entendi. E para a gente fechar, tem uma afetação importante na terceira sessão que vai virar o tema repetitivo 12 e 14. O que eles vão definir? Essa é uma questão bem técnica, mas super relevante para a fixação da pena para a dosimetria. A pergunta é, quando um tribunal está julgando um recurso só da defesa e ele afasta uma circunstância judicial negativa, tipo maus antecedentes, culpabilidade alta, essas do artigo 59 do Código Penal. Exato. Se o tribunal afasta uma dessas, que aumentava a pena, ele fica obrigado a reduzir a pena base proporcionalmente, ou ele teria uma certa discricionariedade para, mesmo afastando aquilo, manter a pena por outros motivos. Uma questão de vinculação ou discricionariedade na redução. Isso. A ideia é uniformizar o entendimento sobre isso, porque hoje tem decisões para todo lado. Os RESPs afetados são o 2058, 971, 970 e 976, todos de Minas Gerais.
Perfeito. Olha, com isso a gente encerra a análise do informativo 786 do STJ. Fica muito claro, né, como a jurisprudência está sempre em movimento e como é crucial acompanhar essas decisões. Sem dúvida alguma. Cada julgado desses mexe diretamente com o dia a dia da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, afeta todo mundo que trabalha com direito, né? Com certeza. E para o pessoal que quer continuar por dentro dessas análises, se atualizando, não deixem de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab. Ativem as notificações também para não perder os próximos vídeos. E claro, se gostaram, se foi útil, deixem aquele like pra gente. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse conteúdo. Exato. A gente agradece demais a companhia e a atenção de todo mundo. E fica aí uma reflexão final, né? Como a gente equilibra essa busca por respostas rápidas, por proteção efetiva de direitos, como a gente viu na Lei Maria da Penha, com a necessidade de manter o rigor técnico, as garantias processuais, que são tão importantes em casos como o do júri ou nessas discussões de preclusão. Um desafio constante. Um ótimo ponto para pensar. Valeu, pessoal. Até a próxima!